pensando agora no lado positivo, né, do uso dela, né, de forma através da própria versão paga do ChatGPT, né, que é a versão 4, que hoje ela custa $20 por mês, mas que para empresas que a gente tá trabalhando, pessoas que rendem, vamos dizer, um colaborador, né, de uma determinada área, que ele rende 1x, por exemplo, uma pessoa, né? Então, a partir do uso da IA, em questão de 2 meses, ele está rendendo 1,2, em questão de 6 meses, está rendendo 1,5. Então, a produtividade da pessoa, com uma ferramenta dessas, aumenta, porque vamos pensar em pessoas que recebem grandes volumes de dados, por exemplo, um arquivo É PDF o de caso dos 400 páginas. médicos. A gente recebe um grande volume de dados, tem que estudar, se atualizar, um monte de coisa, né? Então, por exemplo, tu recebeu uma revisão de algo que tem 400 páginas. Você pode simplesmente colocar na ferramenta, pede para comparar o que mudou da versão anterior para essa, ele já te lista do lado qual que é o tópico, você analisa os tópicos que você tem mais interesse em olhar, ou prioriza, você clica no tópico, ele já vai lá na página que fala sobre aquele tópico que houve uma mudança, ou você interage com aquele PDF perguntando algo, o que mudou referente a tal coisa. Pega ali um edital lá, ou algo que fala, por exemplo, sobre o marketing médico. Então, você pega lá algo do CRM, o documento, joga lá e pergunta algo. O que o médico pode fazer relacionado ao marketing? Pode fazer isso, 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 conforme tal cláusula. Então, tu vai específico já no ponto que você quer ver. Outro ponto, eu tenho uma aula, ou, por exemplo, chegou um vídeo para mim de 5 horas que eu preciso assistir todo ele para entender o que mudou também. Você pode jogar o vídeo do YouTube lá, ele vai te pontuar, vai gerar já os links clicáveis sobre cada tema. Em que momento que ele fala sobre o assunto tal? Em 30 minutos e 18 segundos. Aí tu clica e já vai direto para aquele tema para assistir aquela parte. Então, são pontos assim de uso na produtividade do dia a dia. Isso que a gente está falando só do ChatGPT, né? Que é algo que está mais que o pessoal conhece mais, né? Mas existe uma série de outras ferramentas aí que a gente implementa para aumento de produtividade também, né? E falando em ChatGPT, que é o mais popular, né, que as pessoas conhecem, vou pedir para você só falar sobre o 3.5, o banco de dados dele é até uma determinada época, certo? Isso. Então é importante, por exemplo, em relação à legislação, resoluções do Conselho Federal de Medicina que podem ser consultadas, você só vai ter até aquela determinada época nesse chat GPT gratuito. Até que ano que ele tem o banco de dados dele? O 3.5 ele está até janeiro de 2022, a última vez que eu tinha olhado. Sim. E a versão 4, ela possui dados online, né? Então, por exemplo, ele busca dados do Bing, que para quem não conhece, ele é similar ao Google, né, mecanismo de pesquisa, mas existem ferramentas e plugins dentro do ChatGPT que tu pode conectar para realizar pesquisas no Google. Já realizamos projetos, né, para empresas em que precisavam ter um monitoramento de editais e outros pontos, né? A gente utilizou esses plugins do Google que fazem monitoramentos de links também para visualizar novos editais, ser avisados sobre isso. Então, vamos pensar que o ChatGPT ele está criando algo tipo a Apple Store e a Google Play do celular, onde que você entra lá e baixa os teus aplicativos. Então, o ChatGPT está fazendo algo parecido com os plugins, que nada mais são que apps também, né, aplicativos, que você pode conectar no teu ChatGPT e utilizar. Então, para fins específicos, né? Então, vou dar um exemplo, né, que é da própria OpenAI, que seria o Dale de criação de imagens, né? Então, por exemplo, você pode digitar uma frase, por exemplo, crie uma imagem de duas pessoas fazendo uma videochamada, uma teleconferência aqui sobre inteligência artificial na medicina. Ele vai imaginar e vai criar uma imagem de duas pessoas. Aí podem vir duas pessoas aleatórias. Aí eu posso ir mais específico, né? Então eu posso ir especificando, um de camisa branca, um de camisa azul. Então ele vai montando conforme o Mais que eu bonito que a digitar. gente. Tem que ser nessa linha, né? A versão nossa virtual, né? Tem que tirar o que a gente considera defeito, né? No caso. Então tem que ser mais legal, né? Como aqui a Caroline, ela comentou também utilizar a IA para substituir tarefas repetitivas.
Então, realmente, a gente pode otimizar o nosso tempo como médicos utilizando a IA. E, assim, a gente pode se dedicar principalmente à atenção ao paciente. Inclusive, eu faço um curso do professor Selmo Celeno Porto, que é um curso muito bom sobre o novo exame clínico, né? Ele, então, fez uma atualização sobre as questões do exame clínico, e ele tem um módulo no curso dele exatamente falando sobre a IA. E eu, por conhecer a obra dele, conhecê-lo há muito tempo, né, pelos seus livros e estudar muito a semiologia médica, eu falei, poxa, o professor Porto, né, ele é um senhor de 90 anos, falando sobre a IA, quero ver o que ele vai falar, se ele vai falar mal. Né, porque eu falei, um choque geracional. E pelo contrário, ele falou, não, a gente tem que se apoderar dessa ferramenta, colocar no dia a dia dos médicos, mais para que a gente possa dar mais atenção aos pacientes, justamente tirando dos médicos as tarefas repetitivas, que são muitas tarefas burocráticas, né? E se dedicar a examinar o paciente, olho no olho com o paciente, aquela atenção ao paciente, como ele sempre preconizou nas suas obras. Pensando, né, num negócio em si, né, eu vejo que é muito importante isso, essa questão de cultura, né, ela partir top-down, né, então, do dono da empresa já ter essa vontade, esse dono da empresa, dono da clínica, do consultório, pensar, né, e ter essa vontade, né, de trazer a cultura de IA, a partir do momento que você leva essa cultura de inteligência artificial, dependendo do lugar que você leva, é muito importante fazer um workshop inicial, um treinamento inicial, para que as pessoas assimilem que aquela IA não vai fazer aquela pessoa ser demitida ou roubar o emprego dela. A partir do momento que as pessoas conhecem, a gente brinca, conhece o bicho, ela já percebe que é algo que está ali para ajudar ela e cada vez tenta tirar mais proveito. E com o passar do tempo, né, como eu comentei, a pessoa vai rendendo mais. Daqui a pouco, a partir de um bom tempo, ela começa a render o dobro do que ela renderia, porque a pessoa é criativa, né? Então, tem que usar muito a criatividade para ver como que tu pode utilizar aquela ferramenta na produtividade no dia a dia. E a partir do momento que um colaborador vai levando para o outro essa cultura, né, que enraiza bem na empresa, o ganho é grande, né? Então, a gente comenta aí que é algo que vem para ficar, né? Só vai sendo passado em frente. Então, a questão do dono, né, do proprietário, do gerente, do diretor, trazer essa vontade, esse desejo de começar, né, por essa implementação da cultura, para entender aonde aplicar e onde ter maior ganho, é bem importante e daqui a pouco teus colaboradores, você mesmo, vai começar com algo simples, como simplesmente pegar um e-mail que você escreveu, copiar ele, colar ali no ChatGPT e falar, reescreve para mim de um jeito mais formal, reescreve de um jeito descolado. Começa com esses testes que você já vai perceber que isso já te dá um bom ganho de produtividade para você, às vezes, não ter que ficar pensando muito em que palavra usar num e-mail, numa mensagem que você vai caminhar, um texto que você vai redigir. Então, são situações básicas que as versões gratuitas de IA permitem hoje, né? Mas é muito importante que a cultura esteja enraizada e venha a partir do dono do negócio, né? Então, esse aí é o recado aí que a gente deixa. Acompanhe, vou trazer mais informações de como utilizar a IA na telemedicina. Vocês vão ver que tem muitas aplicações, e não só na telemedicina, porque, como a gente falou, na prática do dia a dia do médico, no seu consultório, o André trabalha muito com empresas, ele falou, o dono da empresa, mas o médico é dono da sua empresa, ele é dono, né, da sua atividade, e ele tem, mas eu só tenho um funcionário, tem que iniciar essa cultura do uso da IA no seu dia a dia. Você pode utilizar, por exemplo, um chatbot para agilizar os agendamentos das suas consultas, uma agenda eletrônica e assim por diante, e com isso diminuir o tempo que você gasta com funções burocráticas administrativas, transferindo isso para recursos de inteligência artificial.